Hello, welcome or welcome back to my channel. O meu nome é Kellyanne Janésia e antes de continuares a assistir este vídeo, peço-te encarecidamente, eu esqueço-me sempre de fazer isso nos vídeos, mas coloca o like neste vídeo, ok? E inscreve-te no canal se tu ainda não fores inscrito ou inscrita. Este vídeo seria um áudio que eu mandaria para um amigo ou para uma amiga no caso, para a Tiandra, porque aconteceu uma situação há pouco tempo que eu tive muita vontade de gravar um áudio de explicar o que aconteceu. Porque foi algo assim, hilário. Mas eu vou trazer este áudio, ou decidi transformar este áudio em vídeo. Há pouco tempo, quando aconteceu essa situação, eu percebi que era muito tarde para eu mandar um áudio para a minha amiga, porque ela não ia ouvir de qualquer forma. E pronto, isso me frustrou um bocadinho, porque eu quis que ela ouvisse já. Mas naquele meio tempo eu pensei, por que não gravar um vídeo? Aproveitar que eu estou com essa ânsia de falar, de contar para alguém o que aconteceu e trago isto no vídeo aqui para o canal e acho que seria algo interessante. São 4 da manhã, devem ser agora quase 5. Estou acordada porque tomei café às 23 horas, quase meia-noite. Depois fiquei a assistir podcasts, vídeos no YouTube, fiquei a editar um vídeo. Enfim, eu estava a fazer coisas. E depois já comecei a me preparar para dormir. Fiquei aqui no quarto a arrumar a cama, já a me organizar. E depois fui para a varanda, na janela do meu quarto. A janela do meu quarto dá para a estrada principal e a estrada principal é próxima do mangal. O mangal tem água doce. A água doce tem alguns arbustos, acho que se diz arbustos e muito lixo. E eu consigo ver esse cenário todo da minha varanda. Eu comecei assim a olhar atentivamente para a água do mangal, fiquei assim a olhar. Eram tipo 3 da manhã, novamente nem vou voltar a... Ou melhor, guarda essa informação, 3 da manhã. Eu fiquei assim a olhar para a água atentivamente, continuamente. E eu comecei a perceber um movimento estranho na água. Normalmente pessoas não entram ali, ok? Porque não é um lugar para mergulhar, para nadar. Enfim, pessoas não entram ali porque é uma zona poluída. E eu olhei para a água e comecei a ver um movimento estranho, assim mesmo no meio, no centro do mangal, da água. E eu percebi, muito estranho, isso não é um animal. Não são flamingos, geralmente costumam ficar flamingos, aves. Mas, aquela hora, não é? 3 da manhã, um flamingo ali, desse tamanho, era algo que movimentava-se, que eu não conseguia identificar muito bem o que era, mas não era um animal, não era uma ave, não era um flamingo. Eu comecei assim a olhar atentivamente e era uma pessoa, na verdade. Ou seja, havia uma pessoa no meio da água a fazer movimentos estranhos às 3 da manhã. Eu pensei, há aqui um bruxo na água do mangal a fazer um ritual. Eu comecei a entrar em pânico. Disse, meu Deus, não é possível, como assim eu estou a ver isso? Porquê, meu Deus, porquê eu, pai? O que é que vai acontecer agora que eu vi isso? Olha, eu comecei a entrar em pânico, o meu coração a acelerar, parece que, não sei, vou ter um ataque de alguma coisa. Eu comecei a transpirar. E depois comecei a perceber que a pessoa estava a sair da água lentamente. A caminhar devagar, a caminhar e a sair. Ela saiu, não percebi se era um homem ou uma mulher, no caso ela, a pessoa saiu e levantou os braços, parecia que colocou algo assim na cabeça e foi a caminhar saindo pela mata. E tem uma empresa de transportes, por acaso, frente àquela área onde a pessoa estava, e o que me deixou ainda mais curiosa, tipo, foi alguém está a fazer um ritual satânico frente a uma empresa de transportes. Ok, estás no mangal, mas tem uma empresa de transportes aí que são 3, 4 da manhã, se calhar podem estar a sair autocarros a essa hora ou a chegar e podem te ver. E eu fiquei, ou seja, as pessoas mesmo perderam o medo, os feiticeiros perderam mesmo já o medo, até não tem mais receio que eles vejam. Pronto, ela saiu, foi assim pela mata, bem rápido. Eu aí já estava a pensar mil e uma coisas, que eu vi aquilo, que eu sou uma testemunha agora, o que é que vai acontecer? Eu entrei aqui para o quarto, comecei a rezar, comecei a falar que está repreendido, em nome de Jesus, está repreendido, como fiz o meu Pai Nosso. Enfim, estava a tentar me acalmar e a me lembrar que Deus Todo-Poderoso, Jesus vai me proteger, nada vai acontecer, enfim. Aí, mas esse cenário estava em looping na minha cabeça, estava
estava a pensar nisso constantemente. Eu ia dormir, eu não ia conseguir, eu que já estava a me preparar para dormir, eu não ia conseguir dormir. Eu não ia conseguir dormir. Foi aí que eu decido voltar para a janela, ok? Para ver se calhar se eu ia conseguir perceber mais alguma coisa. Com medo, mas com um pouco de coragem. Curiosidade matou o gato, é verdade. As pessoas são muito curiosas. Muito curiosas. E eu sou a prova viva disso. Então vou para a janela, novamente. Eu fico assim a olhar, vejo, por acaso tinha passado uma moto na estrada principal, e eu assim a pensar, poxa, as motas estão a passar, os carros devem estar a passar, não estão a ver isso. Será que eu sou a única? Eu comecei a pensar, será que eu sou a única que está a ver isso? Será que eu sou a única que estou... Se calhar são espíritos. Eu comecei a pensar que são espíritos e que eu sou a única pessoa que está a ver. Enfim. Lá eu começo a perceber um movimento estranho novamente, já não no meio do mangal, mas perto da areia, né, na beira. E eu vi uma pessoa baixar, a levantar, parece que estava a mexer alguma coisa. Eu disse, pronto, uma segunda pessoa. Mas será que isso é uma zona para fazer rituais? Porque não é possível. 3, 4 da manhã, essa hora de enfiados na água, com esse frio. That's not normal. Então comecei assim a observar, dessa vez já com menos medo, com mais coragem, porque eu disse, não, não, nada não vai me atingir, está repreendido. Fiquei mesmo assim a controlar, a olhar, para ver o que ia acontecer, o que ele ia fazer. E eu percebo que ele atirou algo na água. E o que ele tinha tirado era um objeto que parecia que cobria boa parte da zona em que ele atirou. Tipo um lençol. E eu fiquei assim a olhar. Calma aí. Isso é uma rede de pesca! Quando eu vi que era uma rede de pesca, eu pensei, meu Deus, eu estou a acusar esses pobres pescadores que estão à espera que chegue 3, 4 da manhã para ninguém lhes notar, para ver se conseguem tirar esses peixes aí para ir vender, que não é legal, porque esses peixes são peixes que estão contaminados, porque essa água é uma água contaminada, então é proibida a pesca nessa zona. Mas eu estava a acusar essas pessoas de feitiçaria. Eu estava a acusar essas pessoas de feitiçaria. Tipo, longe de mim, que são pescadores, porque essa zona não é zona de pesca, não é zona legal para pescar, justamente porque é uma zona poluída, são águas poluídas. Ninguém pode comer o peixe que sai daí, ok? Por isso é que, em momento algum, passou pela cabeça que eram pescadores. Só quando, naquele momento, aquele homem atirou a cena na água que me fez lembrar, me remeteu a uma rede de pesca, que eu pensei, uau, eles estão a pescar, porque depois é que eu comecei a perceber objetos à volta dele, parecia que havia um, um bidon grande, e eu me lembro de já ter visto, eu já, enfim, já estive em rios e mares, e eu já vi redes de pescadores, barcos de pescadores, e foi que a memória começou a surgir na minha mente e disse, ok, eles estão a pescar, isso é uma rede, ele tem que acompanhar. Nossa Senhora, nossa. Mano, naquele momento eu tive vontade de pedir desculpa. Eu tive vontade de pedir desculpa porque eu fiquei assim a pensar mil e uma coisas horríveis sobre aquelas pessoas. E quando eu percebi que era um pescador, eu fiquei tão aliviada. Mas tão aliviada que eu disse, meu Deus, muito obrigada, porque agora eu vou conseguir viver em paz, dormir em paz, ficar descansada e não pensar que eu vi algo paranormal e sei lá até quando é que essa memória, que esse episódio ia ficar na minha cabeça, porque eu ia pensar nisso muitas vezes. Então, perceber que era um pescador e que se calhar a outra pessoa, a primeira também era um pescador, porque eu lembro-me que ele saiu da água e colocou algo na cabeça assim, se calhar era alguma coisa que ele pescou. Se bem que não se coloca peixe na cabeça, né?
Ou se calhar o primeiro era realmente um feiticeiro e o segundo era um pobre pescador. Mas, enfim, vamos... Não, o primeiro era também um pescador, fogo. Tipo, ninguém... Ninguém... Não. Não. Se o segundo era um pescador, o primeiro também era um pescador. Só não consegui ter a visibilidade suficiente de identificar objetos ou coisas que estavam à volta dele, coisas que ele estava a fazer. Já com o primeiro, com o segundo, no caso, porque estava mais próximo do meu campo de visão, tive uma noção mais clara do que ele estava a fazer, principalmente no momento que ele atirou a rede de pesca, e aquilo foi um momento chave, crucial, para que eu pudesse identificar um objeto e esse objeto me trouxesse uma explicação lógica do que é que estava acontecendo naquele momento às 3 da manhã, no meio do nada, no Mangal, não é? Porque, pronto, cada realidade é uma, né? Obviamente que na minha cabeça né? Não é normal uma pessoa sair da sua casa às 3, 4 da manhã para ir para o Mangal pescar, né? Sim, mas pronto, há pessoas que realmente vivem essa realidade, infelizmente, e esse cenário me trouxe muitas reflexões. Fogo, há pessoas realmente que fazem de tudo para sobreviver, inclusive sujeitam-se a essas situações em que elas podem apanhar uma doença, uma infecção, por estarem nessa zona extremamente poluída, extremamente suja, atrás de se calhar alguns trocos, né? Porque eu não acho que eles vão conseguir vender esse peixe tão bem assim, né? Enfim, no final da história é triste e é algo que temos de refletir. Não devemos acusar as pessoas sem termos a certeza das coisas. Eu acho que nós africanos temos muito isso de algo que para nós não tem sentido, já temos que justificar com coisas assim paranormais. Enfim, com o espiritual, com o mundo das trevas. Então eu acho que é uma característica nossa já, enquanto africanos, pela nossa cultura e tal, enfim, questões históricas. Mas nem sempre é assim, às vezes são só pescadores que estão atrás do pão, atrás do spam. Isso também é engraçado. Mas, já, fogo, não fiquei mesmo bem aliviada por terem sido pescadores e eu ter percebido isso, senão eu ia ficar com muito medo durante muito tempo e eu não seria a mesma pessoa depois dessa madrugada se eu não tivesse tido este esclarecimento de que, ok, afinal são pessoas, enfim, honestas, vá, mas pessoas normais que, também não vamos dizer normais, mas vá, pronto, pessoas a trabalhar no mundo físico, né, com coisas físicas e não com rituais que ilustram o mundo que só é dizer que estão a enxergar. Mas enfim, eu acho que vamos parar por aqui com este vídeo. Este seria um áudio que eu mandaria para a minha amiga, para a Etiandra, mas transformei num vídeo de 14, 15 minutos. Falei muito mais aqui, consegui me expressar muito melhor e eu espero que, não sei, esse vídeo não tenha sido nenhum intuito educativo e, ai meu Deus, vamos refletir filosofia, hashtag somos muito cultos e intelectuais. Não, é só um vídeo chill e eu espero fazer esse tipo de vídeos mais vezes. E é isto. Beijos e até ao próximo vídeo. Não esqueças de te inscrever no canal e de curtir, ok? Estou a ver.